Queria agradecer ao Sérgio o convite, um privilégio participar aqui desse debate. Num tema bastante amplo, que permite, acho que, diversas abordagens, e eu vou focar numa específica que eu tenho trabalhado, que são os programas de assistência social, em particular, programas de transferência de renda condicionada. E o Brasil tem um exemplo de política nessa direção, o Bolsa Família, né, que é um programa de transferência condicionada, e falar um pouco. O roadmap vai ser falar um pouco da evidência internacional dos programas de transferência de renda condicionada, da experiência brasileira, e colocar aqui algumas questões, perguntas, para a gente debater aqui em algumas direções para a gente aperfeiçoar o programa. Onde que eu aponto? Muito bem. Então, novamente aqui, vou estar falando desses programas de assistência social que expandiram rapidamente no mundo, muito presente nos países da América Latina, mas também em outros países. Na África também, tem alguns outros exemplos de avaliação na África. E argumentos pró e contra esses programas, né? Um argumento pró ao programa de transferência de renda condicionada ou programas de assistência é que eles fazem parte de uma rede de suporte que ajuda a população que é vulnerável socioeconomicamente quando elas quando elas enfrentam um choque idiosincrático não esperado, né? Então, esse seria um argumento a favor, né, funcionando como uma espécie de seguro para essa população vulnerável desse risco, algum risco econômico. E um argumento contra esse tipo de programa é que esses programas, em geral, são vistos como solução paliativa, uma solução de curto prazo, que não necessariamente vai mudar a trajetória de longo prazo dessas famílias que inicialmente se encontravam numa situação de vulnerabilidade, né? Essa questão de persistência e transmissão intergeracional da pobreza, né? Um exemplo de programa de assistência social são esses exemplos, são essas transferências condicionadas de renda e que, combinados com algum tipo de condicionalidade, podem ampliar a eficácia desses programas, né? Como, por exemplo, condicionalidades em educação, condicionalidades em saúde, né? Um desafio desses programas é essa questão da focalização, que é uma questão que eu vou falar aqui também, a focalização do Bolsa Família no Brasil, como é que é o estado corrente, quem que eles estão atingindo e quem que ainda falta atingir. Com custos administrativos, no caso do Brasil, bastante elevados, no sentido de que ele é um programa de abrangência nacional, né, e tenta achar a população, as famílias pobres, em todo o território brasileiro, e, mais ainda, mais difícil achar a população justamente que é o alvo desse tipo de programa, né? E uma questão que se coloca nesses programas, primeiro, se eles têm resultados, avaliações positivas e negativas, e, se são positivas, em quais direções a gente pode aperfeiçoar e expandir o programa. Por exemplo, será que a gente pensa em expandir um programa aumentando o critério de renda, ou será que a gente pensa em expandir o programa dado um critério de renda? Qual é a idade dos jovens que vão ser contemplados por esse tipo de programa, né? Novamente, por que essas condicionalidades elas são importantes? Como economista, a gente pensa, não, a transferência de renda ela vai ser incondicionada, ela é tanto melhor, as pessoas sabem o que elas vão fazer com esse dinheiro, mas existem argumentos para a gente pensar em colocar condicionalidades. Acho que um principal deles é que investimentos privados podem ser subótimos, na presença de assimetrias de informação e inferências sobre retornos que são distorcidos do retorno real de investimento da educação, e também um argumento de suporte a políticas redistributivas quando governo e sociedade e beneficiários coparticipam nesses programas, né? Então, tem vários exemplos de programas de transferência condicionada no mundo. O Brasil, até está aqui alguns deles, que o Brasil teve algumas experiências. Em particular, eu vou estar focando no programa Bolsa Família, mas a gente pode ver aqui uma grande
existência de programas justamente na América Latina, até mais do que na África. Então, o que eu vou fazer aqui é falar um pouquinho da evidência internacional, do caso brasileiro, algumas questões e desafios no programa que já é existente, e, se o tempo permitir, falar um pouquinho das pesquisas que eu tenho feito sobre avaliação do Bolsa. Tá? Então, primeiro, dando esse panorama internacional, tem um report bastante interessante produzido pelo World Bank, fazendo uma compilação das evidências sobre programas de transferência condicionada de renda. Tá? Ele é de 2009. Desde 2009 tem algumas outras evidências mais recentes. Eu vou falar um pouquinho mais para frente qual a direção que essa literatura acadêmica tem seguido. E ele está focando aqui, na verdade, nessas avaliações de impacto que são críveis, no sentido de que a gente vai, de fato, poder falar de efeito causal, causa e consequência de uma determinada ação, né? Desenhos metodológicos, explorando desenhos metodológicos que permitem a inferência causal. Então, um grande resumo aqui desse artigo e da evidência que existe é que, de fato, todas essas avaliações críveis, que têm um desenho metodológico que permite inferência causal, acharam efeitos positivos de programas de transferência condicional de renda. Tá? Efeitos em educação, efeitos em saúde. Obviamente, existe bastante heterogeneidade nos desenhos de cada um desses programas, né? De forma que uma forma de ver os diferentes resultados que podem existir nessa literatura, efeitos maiores ou menores em educação, tem a ver com o próprio desenho do programa, em termos das condicionalidades e para que idades que está sendo mensurado o efeito, idade das crianças, né? Grande parte, o que me surpreendeu bastante quando eu olhei esse report, é que grande parte da evidência que está nesse report estão em outros países e poucos para o Brasil. Tem alguma coisa para o Brasil, mas muita coisa feita para outros países, justamente porque nesses outros países a gente tem randomização ou quase experimentos. Então, grande parte desse report, pelo menos, foca nesses países com essa preocupação da gente estar fazendo inferência causal. E a minha interpretação aqui é que, no caso do Bolsa Família no Brasil, uma dificuldade da avaliação desse programa é justamente porque ele tem essa abrangência nacional. Não significa que ele foi avaliado, muito pelo contrário. Inclusive, na ES, Sérgio já trabalharam nisso, mas acho que tem aqui um desafio metodológico da gente pensar como é que a gente faz inferência causal quando a gente não tem necessariamente uma randomização, um quase experimento, né? E efeitos nessa revisão, efeitos em desigualdade, pobreza, consumo, emprego, educação e saúde, né? Em geral, efeitos positivos, em alguns casos, efeitos um pouco conflitantes. Alguns acham efeitos nulos ou positivos, principalmente nessas questões de saúde. Tá? Então, um primeiro componente aqui, a gente pode pensar em consumo, pobreza e mudanças comportamentais compensatórias, né? Não necessariamente, quer dizer, um primeiro efeito da política de transferência de renda é mudar o padrão de consumo das famílias. Em geral, o que a literatura documenta é que as famílias consomem mais alimentos e alimentos mais nutritivos, né? E não necessariamente um aumento de consumo se reflete numa diminuição da pobreza dessas famílias. Depende muito da focalização do programa, se, de fato, o programa está transferindo a renda para a população que, de fato, se encontra numa situação de vulnerabilidade social. Tá? Com relação aos comportamentos compensatórios, como é que as famílias reagem a um determinado tipo de programa, né? A gente não pode achar que a política pública, as pessoas simplesmente vão ser recipientes da política pública e não vão tomar nenhuma ação, algum outro comportamento compensatório, não vão reagir à política, né? E uma das críticas aos programas de transferência condicional de renda é que eles podem gerar um desincentivo ao trabalho, né? Trabalho dos adultos ou a diminuição do trabalho infantil, né? E, nesse aspecto, acho que a literatura tem um consenso bastante interessante, no sentido de que, com relação ao emprego e emprego dos adultos, o que a literatura encontrou são
Pode até ser que tenha algum efeito positivo, mas esse efeito positivo é muito pequeno e muita evidência de efeitos nulos, né, quase zero, né? E um argumento aqui de por que isso acontece, que a gente não espera esse mudança de comportamento, né, esse efeito preguiça que é associado aos programas de transferência, é porque essas famílias são muito pobres e esse argumento desse efeito renda, que elas vão ser mais ricas e vão querer mais lazer, ele realmente não funciona aqui para um nível muito baixo de renda, né? Além disso, tem essa evidência de que existe essa redução do trabalho infantil, principalmente em programas que têm essas condicionalidades, né? Então, quer dizer, então, na verdade, os pais podem aumentar a oferta de trabalho justamente porque as crianças não estão mais trabalhando. Então, esse seria uma força ao contrário, né? de aumento da oferta de trabalho dos pais, né? E mais ainda, muitos beneficiários percebem esses programas como temporários, o que não os faz mudar a sua oferta de trabalho. E uma outra questão aqui, essa questão da mensuração, que pode ser um problema num setor de muita informalidade. O outro aspecto, com relação à educação e saúde, e aqui eu diria que os efeitos encontrados na literatura internacional são super positivos, tá? E o que eu diria que, principalmente, o que esses programas tentam fazer é aumentar a utilização de serviços. Serviços, eu digo aqui, matrícula na escola, ou a ida a uma consulta médica, vacinação. Então, toda essa utilização de serviços de educação e de saúde, né? Muita evidência de efeitos contemporâneos em diversos contextos, em diferentes desenhos metodológicos com relação à matrícula e frequência escolar, né? Heterogeneidade com relação ao desenho do programa, obviamente, e também alguma heterogeneidade com relação a que idade você mede o efeito do programa em educação, né? E aqui o grande desafio, e eu vou falar também um pouquinho disso mais para frente, é que a taxa de abandono, né, ela vai aumentando com a idade, né? Então é muito mais difícil você reter um aluno que já está numa idade mais que tem uma idade maior, né? Então esses efeitos em geral eles são maiores para idades menores, né? Muito mais difícil você e eu vou falar um pouquinho aqui do Bolsa Jovem, por exemplo, que foi uma expansão do programa justamente para a população de 15 a 17 anos, e os efeitos que eu encontro na pesquisa são pequenos também. Principalmente efeitos maiores quando você está em séries conclusivas, né? Naquelas séries intermediárias não acha muito efeito, mas se é uma série que é conclusiva, tem esse incentivo maior. Aumento da utilização dos serviços de saúde também, vacinação, consultas pré-natal e etc., né? Acompanhamento e monitoramento das crianças. O que é menos claro nessa literatura, e que eu acho que é uma questão aqui que se coloca, é quais são os efeitos desses programas em desfechos finais, né? Tudo isso que é medido, a grande parte da literatura tem focado muito nesses efeitos de curto prazo, o que acontece com matrícula no momento do recebimento do programa, né? Agora, o que acontece com o nível educacional 5 anos depois que aquela criança de 10 anos recebeu o programa? Ela conseguiu concluir o ensino médio, ela foi para o ensino superior, ela teve filhos que são filhos que têm bons indicadores de saúde, ou seus filhos conseguiram sair desse programa de assistência social, né? Então, nesse sentido, aqui a evidência ela é muito mais inconclusiva sobre esses efeitos de longo prazo desses programas, principalmente quando a gente começa a medir alguns outros desfechos que não estão diretamente relacionados à condicionalidade do programa. Então, se a condicionalidade do programa diz que a condição é a criança estar frequentando a escola, isso não diz nada sobre qual é a nota que essa criança tem que tirar, como é que ela vai melhorar na distribuição de notas de alunos, né? Então, aqui fica bem mais inconclusiva essa evidência. E, por exemplo, como que esse ano, essa frequência que não necessariamente se converte num nível educacional mais alto, vai ter retornos no mercado de trabalho. Qual vai ser o salário dessa pessoa no mercado de trabalho mais para frente? Se ela vai estar em ocupações que são melhores. Podemos até pensar que indicadores de saúde, né? A gente sabe que existe essa correlação entre educação e saúde nas duas vias, né? Efeitos em mortalidade. E uma outra questão aqui é que
Uma parte da evidência que ser inconclusiva é porque também muita parte desses efeitos são latentes, né? Não significa que porque você não conseguiu medir esse efeito 10 anos depois é que esse efeito não existe. Ele pode ficar lá latente um tempão e você consegue medir ele 20, 30 anos depois. Então, aqui um grande desafio aqui para essa literatura é pensar nesses efeitos de longo prazo desses programas. Se deixou para a tua orientação de tempo, mais 6 minutos com flexibilidade. Tá ótimo. Então, falando aqui especificamente do Bolsa Família, tá? É um programa de condicionalidade que criado desde 2003, com a unificação de vários outros programas sociais, sofreu diversas expansões ao longo do tempo, e acho que isso são questões importantes, porque as expansões foram tanto no número de famílias que foram assistidas pelo programa, tá? Também critérios de renda que mudaram ao longo do tempo, e, mais ainda, alguns outros benefícios que foram criados ao longo do caminho. Tá? Um deles, por exemplo, é o benefício variável jovem, que contempla jovens de 15 a 17 anos, né? Uma expansão no número de benefícios, dado que a família já recebe o programa. Né? Uma outra expansão interessante que aconteceu em 2011 foi no número de beneficiários que a família... ao qual a transferência se aplica, né? E também a introdução do benefício específico para as mulheres que são gestantes e nutrizes, né? Isso em 2011, né? É um programa enorme, né? Que cobre aproximadamente 50 milhões de pessoas e 15 milhões de famílias no Brasil. Tá? E aqui no Brasil a gente tem várias avaliações do programa Bolsa Família, tá? Tem o grande desafio metodológico é que essa cobertura do programa ela é uma cobertura nacional, né? E que grande parte das avaliações vão estar usando algum método de score de propensão, diferenças e indiferenças, efeitos fixos, tentando explorar a expansão geográfica do programa, né? Os efeitos em educação, em geral, são bastante positivos, né? Medido em matrícula, evasão e promoção no ensino fundamental. Tá? Também efeitos em matrícula de jovens de 15 a 17 anos. Tá? E, no campo de saúde, eu diria que a gente tem um pouco menos de avaliação do Bolsa, relativo à ampla evidência e avaliação que a gente tem em educação. Tem muita coisa feita pelo próprio Ministério do Desenvolvimento Social, muita coisa não experimental, alguns estudos que eles fizeram surveys, que acham efeitos positivos. Um estudo que é bastante influente nessa parte do Bolsa Família é um estudo que foi publicado, se eu não me engano, foi no The Lancet, que é um jornal bastante respeitável nessa área de epidemiologia e medicina, achando efeitos em mortalidade infantil e num design também que é um estudo ecológico, como eles chamam, né, usando essa variação do programa geográfico. Né? Então, também aqui no Bolsa Família, com todos os desafios metodológicos, efeitos positivos desse programa. Tá? Então, aqui eu vou mais 2 slides e eu vou concluir por aqui. Tá? O que eu acho que são desafios e questões aqui para esse programa do Bolsa Família para o Brasil, face à evidência que a gente tem existente, tanto internacional quanto no Brasil? A primeira questão é essa questão da oferta de serviços e a qualidade dos serviços. Né? Com alguma frequência, a gente se depara com o seguinte comentário. Né? As crianças estão indo para a escola, mas a qualidade da escola que essas crianças frequentam não necessariamente é de uma boa qualidade, de forma que isso vai, de fato, tirar essas crianças de uma situação de dependência e vulnerabilidade social. Então, isso eu acho que é uma questão que se coloca aqui. Como é que a gente pensa esse programa para essa população vulnerável e tentar aumentar, fazer um serviço que é mais direcionado para as necessidades dessa população? Né? Uma segunda questão que eu acho que é interessante aqui é essa questão da verificação e sanção dos descumprimentos das condicionalidades do Bolsa Família. Tá? No Bolsa Família, em particular, tem 3... A sanção e a eliminação no programa ela é quase que, hoje em dia, tornada bastante difícil, para não dizer quase que impossível, porque
a visão, de certa forma, correta é de que essas famílias estão numa situação tão vulnerável que o que essas condicionalidades fazem é tornar essa população ciente de direitos que elas têm, que é o direito à escola, o direito à saúde, a condições básicas de vida, né? Então, nesse sentido, essas condicionalidades elas não são obrigações, elas servem para que essa população tome ciência desses direitos. Mas, ainda assim, a gente não pode negar que as condicionalidades elas estão aí justamente para fazer o programa se tornar um pouquinho mais eficaz, não só a transferência de renda que alivia uma situação de pobreza, mas que também a condicionalidade faz com que essas famílias invistam no capital humano das suas crianças, tanto em níveis educacionais e de saúde. Então, eu acho que isso é uma questão interessante. A forma como o Bolsa tem funcionado é através dessas advertências, suspensões, bloqueio, e, quando acontece o bloqueio, ele é um bloqueio temporário e a família passa a ser assistida por uma assistência social, né? Ele não é automaticamente cancelado do programa. Então, acho que essa é uma questão que a gente pode pensar em como potencializar esses efeitos dos programas, dado que a sanção e o cancelamento dos benefícios, hoje em dia, ele é quase ele é bem minimizado, justamente porque se trata dessa população vulnerável. Tá? Uma outra questão sobre as condicionalidades, né, é que o cumprimento das condicionalidades tem a ver, principalmente nessa área de educação, com frequência, né? Frequência e matrícula. Mas, ao mesmo tempo, aqui aliada a essa questão da qualidade dos serviços, será que a gente deveria pensar em algum tipo de meta de performance, alguma meta de aprendizado que essas crianças têm que ter quando elas vão para a escola? Ou simplesmente estar na escola já é um efeito positivo? O que pode ser, tá? Porque se essas famílias vivem num contexto de muita criminalidade, esse efeito de estar na escola pode funcionar, mesmo que a qualidade do serviço não seja muito alta, né? Então, uma outra questão a se pensar aqui, né? Talvez aliar a qualidade do serviço com outro desenho que seja mais apropriado para essa população. Um quarto ponto, né, é como é que a gente pensa nessas transições que vão acontecendo ao longo da vida desses jovens, né? Transição do ensino fundamental para o ensino médio, de repente para o ensino superior ou para o ensino técnico e para o mercado de trabalho, né? Será que tem outras intervenções complementares que podem ajudar a eficácia desse programa? E aqui pensando, por exemplo, em programas de treinamento específicos para essa população do Bolsa, né? Uma outra questão aqui, um quinto ponto para pensar, é sobre as expansões do programa, em critério de renda ou critério de idade, né? Qual a idade que a gente deve pensar para essa intervenção acontecer, né? Eu vou começar aqui com a última pergunta. Até qual idade a gente deve focalizar esse programa, né? Então, eu tenho um estudo sobre a expansão do Bolsa Jovem, que eu acho efeitos muito pequenos para essa população de 15 a 17 anos. Né? Então, será que uma alternativa seria aumentar a cobertura ou pensar na focalização do programa, ao invés de expandir para essa população de 15 a 17 anos? Ou, se for expandir para essa população de 15 a 17 anos, seria por condicionalidade de educação ou seria por algum outro programa de treinamento técnico? Né? E a idade para iniciar a intervenção. Tem uma literatura bastante interessante da última década mostrando essas intervenções, que a desigualdade, na verdade, ela acontece mesmo antes das crianças nascerem, né? Que as condições in útero são super importantes para o desenvolvimento da saúde do recém-nascido, e peso ao nascimento, indicadores de saúde ao nascimento são altamente correlacionados com desfechos de longo prazo das pessoas. Né? Então, se a gente se preocupa com desigualdade aos 20 anos de idade, ele é uma desigualdade que é persistente e que se inicia, talvez, muito antes do nascimento dessas crianças. Né? E, nesse sentido, eu acho que uma avaliação mais rigorosa desses efeitos nas gestantes, né, do programa para gestantes, no TRIS, é bastante importante também, super dentro desse contexto de redução de desigualdade. Né? Focalização do programa, o que eu diria aqui é que apenas 71%, isso é um dado recente,
divulgado pelo próprio Ministério do Desenvolvimento Social, baseado na PNAD, apenas 72% das famílias no primeiro decil de renda são beneficiários do Bolsa Família. Então, a gente ainda tem um espaço aqui, mesmo no primeiro decil de renda, para pensar nessa focalização do programa. E, obviamente, também tem beneficiários no segundo, no terceiro e no quarto decil. Então, pensando na focalização, nesse primeiro decil, ainda tem um espaço aqui. E, principalmente, aqui, esses efeitos de longo prazo, que eu acho que ainda são pouco entendidos, e aqui um desafio para a gente pensar para o Brasil também. É isso. Obrigada.